Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro, do empate do Cruzeiro com o Corinthians. Depois da parada, o primeiro jogo que o Cruzeiro perde pontos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, com tudo que aconteceu nesse jogo. Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e rumo a 30 mil inscritos, galera. Conto muito com o apoio de vocês e espero que dê tudo certo aí. Vambora! Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho disso de Cruzeiro. Falar desse jogo, desse empate ruim pro Cruzeiro pelo contexto do campeonato. Pelo jogo, será? Vamos lá, é isso. E também tem todas as minhas redes sociais aqui no vídeo, descrição, links, enfim, tudo lá. Beleza? Vambora, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. Cruzeiro 0, Corinthians 0. Cara, o futebol, ele é de detalhe. E tem detalhes que mudam tudo. Como a primeira bola do Caio Jorge, gente. Esse detalhe é um dos principais detalhes do jogo, que ele muda tudo, tá? E é preciso ficar ligado nisso. Porque esses pequenos detalhes fazem toda a diferença pro jogador e pra você também. Por quê? Porque hoje eu tô com a Insider aqui, ó. Ó, blusa Insider. Essa aqui é maravilhosa. Calça Insider. Pô, que é muito boa, é muito confortável. Não precisa passar, é anti-odor, tá bom? E ela tem muita qualidade nesse material. E não tem só preta não, tá? Tem também brancas, tem top pra mulher, tudo lá no site. Cupom Mateus Capanema, tá bom? Não desbota, não precisa passar e é anti-odor. Maravilha, né? Os pequenos detalhes fazem toda a diferença, tá? Isso é muito importante. E a Insider também cuida de você com qualidade, tá? Com muita qualidade. E pra você que é mulher, tem opções também no site. Opções femininas. E pros homens, aqui, ó. Muito confortável, veste bem. E galera, não precisa passar. Isso é maravilhoso. Cupom Mateus Capanema. Vambora, vamos falar um pouquinho do jogo do Cruzeiro. Mas por que os pequenos detalhes fazem total diferença, gente? Porque o Caio Jorge, se ele faz aquele primeiro gol, o jogo muda todo. E o primeiro gol Cara, é porque assim, olha como é que é louco, né? Ele condiciona o jogo. O detalhe, ele faz tanta diferença que o primeiro gol, o erro do Caio Jorge, naquela furada, se ele faz aquele gol, condiciona o jogo ao Corinthians atacar e se abrir. E aí o Cruzeiro contra-atacar e matar o jogo. O Cruzeiro teve nos primeiros 20 minutos um ótimo jogo, pressionou, teve mais qualidade, jogou o Corinthians pra trás, marcou muita pressão, roubava a bola com qualidade. E não sofria nos contra-ataques. Porém, não conseguiu fazer um gol, teve algumas chances. E depois disso, cara, depois dos 20 minutos, o Corinthians melhorou no jogo, igualou a partida, teve algumas chances, mas o jogo começa a ficar muito físico. O jogo começa a ficar muito travado, muito chocado. E isso foi muito ruim pro Cruzeiro, porque o jogo estava muito rápido, né? O campo, até o Jardim fala na coletiva, o campo deixou o jogo muito rápido, o campo era muito bom e isso deixou o jogo muito rápido. E o nosso time cansou. E o Cruzeiro não só cansou, tá? Eu vou falar sobre isso. Mas no segundo tempo, acabou o primeiro tempo 0-0, o segundo tempo, o Corinthians foi melhor. O Corinthians jogou melhor. O Cruzeiro não conseguiu atacar. Teve dificuldades em atacar. Vou falar depois dos destaques do jogo. Mas teve dificuldades em atacar, teve dificuldades em trocar passes para chegar no ataque. E o Corinthians começou a chegar muito forte, chegar muito firme. O juiz também se perdeu um pouco. Mas o Cruzeiro não teve grandes chances depois. O Corinthians teve algumas chances, mas também não muito claras. E o empate foi justo. O empate foi justo. Teve algumas chances sim, mas não foi nosso mar de chances. Mas o empate foi muito justo pro que aconteceu. E acabou. Então, isso pra mim é o mais louco. O empate ele foi muito justo pro jogo. O detalhe mudou toda a partida, porque se o Caio Jorge abre esse placar no início, poderia condicionar o jogo ao Corinthians tentar atacar e o Cruzeiro jogar no contra-ataque com espaço, que o Cruzeiro faz muito bem. Só que ele erra esse gol e esse detalhe faz toda a diferença. Só que depois disso, o empate foi amargo. Por quê? Pelos resultados da rodada. Flamengo virou o jogo, Palmeiras virou o jogo e tudo bem que o Flamengo jogou contra o Bragantino, mas tudo fez os outros times se aproximarem do Cruzeiro. E acabou que esse empate foi ruim pela situação, pelos outros jogos, pelo contexto. E esse detalhe acabou ficando fazendo muita diferença, né? Porque o Flamengo agora pode chegar no Cruzeiro, o Palmeiras também pode chegar no Cruzeiro com jogos a menos, e isso é ruim. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar pelo outro lado. Jogar em Itaquera nunca é fácil. Nunca é fácil. É um time muito físico. O Corinthians é um time muito chato em casa. É forte. É um time que equipara muitos jogos. Principalmente em casa. De qualidade técnica. O time do Corinthians é abaixo do Cruzeiro. O Cruzeiro é mais time que o Corinthians. Mas o cansaço pesou ontem.
O cansaço fez a diferença pro Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu jogar. No segundo tempo não conseguiu atacar, não conseguia trocar passes, e não conseguir atacar e trocar passes fez o time cansar, porque o jogo foi ficando mais físico, foi ficando mais choque. E isso era tudo que o Corinthians precisava. Um jogo físico, um jogo de vontade, jogando em casa com o apoio do seu torcedor. E o resultado acabou sendo muito justo, o Cássio foi muito bem. E o Fabrício Bruno também. A defesa do Cruzeiro em si foi muito melhor, né? Os dois zagueiros do goleiro foram muito bem. O ataque do Cruzeiro ontem ficou devendo, ficou abaixo. E tanto que teve muitas substituições, até mais cedo, o Caio Jorge saiu, os jogadores que fazem a diferença saíram. E o empate acabou sendo muito justo, mas ficou muito ruim pelo contexto do campeonato. Destaques da partida. Cara, Cássio jogou muito ontem, né? A volta dele em Itaquera, a volta dele com a torcida do Corinthians, foi muito bem. Jogou muito bem, fez defesas importantes, um chutaço do Memphis que ele pegou. Já o Cruzeiro, defensivamente, a zaga do Cruzeiro foi bem, não comprometeu. Mas o William fica abaixo. O Fagner hoje, pra mim, joga mais bola que o William. O William tá devendo, não tá jogando isso tudo, precisa rodar mesmo o elenco, jogar com o Fagner às vezes. Também, mas esse caso eu acho que não podia, né? Porque ele é emprestado. Enfim, mas é um jogador que, no contexto da zaga, fica um pouco abaixo. O Kaique foi bem defensivamente. No ataque se lançou, mas não foi tão bem. Teve alguns bons momentos, mas não foi aquele Kaique que a gente vê normalmente. Vidalba, jogaço do Vidalba, tá? Jogaço do Vidalba. Salvou o gol no último lance. No último lance, debaixo do gol, o Vidalba salvou. Poderia ter sido pior, e aí seria tragédia, né? Perder pro Corinthians. E o Fabrício Bruno também muito bem, né? Muito regular. O Jardim até falou que ele tinha jogadores com... Tinha jogador que não tava 100%. O Fabrício Bruno era um desses jogadores, né? Que ele tava meio gripado. Ele sentiu muito isso. Deixa eu ver o que mais que ele falou. Então que ele tá muito gripado. Mas esse, pessoal, aí no meio de campo. Ontem o Romero fez uma partida ok defensivamente, mas ofensivamente Romero e Lucas Silva muito abaixo. O Lucas Silva pra mim ontem foi abaixo do esperado, abaixo da expectativa. É o cara que faz o dito ritmo, faz o jogo rodar, mas quando o jogo fica muito físico pra ele, fica complicado, né? Fica pesado quando fica complicado esse jogo pro Lucas Silva, e ontem ele não foi bem. Christian também, uma partida regular, né, abaixo do esperado. Matheus Pereira teve alguns lances, mas também não conseguiu criar. Wanderson também não foi muito bem, Caio Jorge também não. Ontem o ataque do Cruzeiro foi mais inoperante comparado à defesa. A defesa foi melhor, foi sólida, como sempre. E a gente sempre fala, não tomar gols é importante. E, gente, tem que lembrar pra você, cruzeirense, que o Cruzeiro tomar gols, que o Cruzeiro empatar, o Cruzeiro tropeçar, é uma coisa comum, acontece, tá? Não vai ganhar todos os jogos, né? E quando empata fora de casa contra o Corinthians, é um resultado que pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer é não vencer o Ceará no final de semana. Tem que amassar o Ceará, tem que ganhar o Ceará. É importantíssima a vitória do Cruzeiro pro contexto de disputar título, pro contexto de disputar a vaga na Libertadores, porque o Flamengo vem cada vez mais contratando absurdos de jogadores, Palmeiras começando a engrenar, e esses times são chatos e acostumados com esse tipo de campeonato. Então o Cruzeiro, que não está tanto acostumado nos últimos anos, quando esses times é mais acostumados, com jogadores que estão jogando isso o tempo todo, é um pouco diferente. Então o Cruzeiro precisa vencer para continuar mantendo o nível. Mas um jogo que acontece essa oscilação dependendo do campeonato, e é aquilo que a gente falou, o jogo quarto, domingo, ele pesa. Ele pesa, e o cansaço pesou, principalmente pela intensidade que o Jardim cobra, né? Então isso fez muito a diferença no jogo de ontem. Beleza? Basicamente é isso, mas enfim, a gente falou esse detalhe do Caio Jorge e o detalhe da roupa da Insider, cupom Matheus Capanema com TH, tá? Vai lá no site, tem outras opções de outras cores aqui, ó, branco também, tem outras cores lá, tem roupa feminina, mas pô, galera, isso aqui veste muito bem, tem calça, eu sou apaixonado com a calça da Insider, acho ela muito diferente, e no cupom Matheus Capanema você consegue uma porcentagem de desconto, beleza? Não fez, anti-odor, não precisa passar, tá bom? E, pô, ela não fica amarrotada, né, pessoal? Pô, não tem isso, né? Ela é muito diferente, essa blusa da Insider, e não desbota, porque ela é muito acima da média, essa tecnologia, tá bom? Compre, link tá na descrição do vídeo, tá? Cupom Matheus Capanema, o link tá aqui na descrição, vai lá dar uma olhada, e é isso. Tamo junto, é nóis.